Bom dia, gente. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho sobre maturação e ativação de linfócitos T. Vamos começar com o caso clínico. Nosso caso clínico consiste em uma menina de 5 anos de idade que tem como queixa múltiplas internações por pneumonia. A história da moléstia atual é que ela apresentou 8 internações por pneumonia dos 4 aos 5 anos, todas com quadro de hipocalcemia. Na história patológica pregressa, ela teve uma crise convulsiva que evoluiu para um mal epilético aos 4 anos. Da história familiar, história social, anamnese e icteroscopia, no exame físico a gente vê dismorfismos craniofaciais, que são algumas alterações na face, como epicanto, que é essa prega lateral, o nariz mais baixo, a falta do filtro nasolabial, uma hipoplasia da face média, além do valgismo, que é o entortamento dos membros superiores, dedos das mãos dos pés afilados, e uma frouxidão ligamentar, junto com uma clinodactilia, que significa os dedos são tortos, e um tórax assimétrico. E no ambulatório foi constatado um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, foram feitos vários exames, como uma radiografia do tórax, que evidenciou uma hipoplasia do timo, o ecocardiograma estava normal, sorologia negativa para HIV, o pulmão com alguns problemas de perfusão, tireoide com processo inflamatório, um eletroencefalograma compatível com epilepsia, ultrassom dos rins e das vias urinárias normais. E com esses sintomas foi sugerido um diagnóstico da síndrome de George. Então, com isso, o diagnóstico foi realmente a síndrome de George, que foi confirmado pela realização do teste FISH, que constatou uma lesão no cromossomo 22. Agora vamos falar um pouquinho do que é essa síndrome de George. Ela é sendo uma doença genética de herança autossômica dominante, que é causada por uma deleção na localização Q11.2 do cromossomo 22. Ela tem uma incidência de cerca de 1 para 4.000 a 7.000 nascidos vivos. Entre os sintomas, a gente vê vários, como anomalias cardíacas, anomalias palatinas, que é anomalia no osso palatino, fechamento do osso, a deficiência imunológica, que é o que levou a gente a esse caso, um atraso no desenvolvimento psicomotor, que também foi evidenciado nesse caso, além das características faciais típicas, que vão ser mostradas, que eu já falei anteriormente, que são mostradas agora, que também são identificadas na nossa paciente. Essa boca bem característica, a boca de peixe, além de todos os outros sintomas. O exame que a gente fez foi a hibridização fluorescente in situ, que consiste em você fazer um DNA complementar, que caso haja fluorescência, significa que a pessoa tem aquela doença, que foi o realizado. E além disso, a gente tem, depois do diagnóstico confirmado, você tem que fazer outros tipos de exame, por conta das outras anomalias, como a cardiologia, o eletrocardiograma, o cardiograma, alguns exames de origem endócrina e os testes de função imunológica, que no caso dela a gente vê que está prejudicado. E para a gente entender por que isso acontece, a gente vai entender um pouco da fisiopatologia da doença. A doença, como com esse defeito genético, você tem um problema na formação do terceiro e do quarto arco faríngeo, que são as regiões responsáveis por formar as glândulas tireoide, paratireoide, o timo e o coração. Isso que gera essa imunodeficiência que a gente vê nela, que é uma imunodeficiência primária que é causada por conta da hipoplasia do timo, porque, como a gente sabe, o timo é responsável pela maturação dos linfócitos T. Como que ele não tem o timo dele é reduzido, você tem um problema na maturação desses linfócitos, o que acarreta numa doença imunológica, que pode ser tanto uma imunodeficiência, que no caso dela que ela tem repetitivas infecções, como no caso de aparecimento de doenças autoimunes por conta da não seleção negativa. Aí a gente vê melhor que com a diminuição dos linfócitos T, você tem uma menor sinalização dos linfócitos B pelo CD4 e uma dificuldade de neutralizar os patógenos através do CD8. Nesse tipo de paciente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acompanhar o estado imunológico dele com diversos tipos de exames para controlar as populações de linfócito T e ver como que está as produções de anticorpo também, além da dosagem da calcemia no caso desse paciente. E o tratamento é que você vê, igual ela tem vários tipos de infecção, a gente tem que manter o uso de antibióticos por conta da baixa de linfócito D4 e em alguns casos piores, você tem que fazer um transplante de timo que tem mostrado boas evoluções em pessoas do tipo, além da reposição do cálcio que a gente viu que ela tinha deficiência. Agora a gente vai para a nossa pergunta. A pergunta seria, qual a classificação dos linfócitos enquanto estão no processo de maturação do timo? Dá um tempinho para vocês. No caso, a alternativa seria a letra C, porque no caso do timo, eles ainda não foram sensibilizados por algum tipo de MHC. Então, eles podem ser tanto linfócito CD4 quanto CD8. Então, depende de qual MHC eles vão ligar. No caso do CD4, o MHC tipo 2 e no CD8, o MHC tipo 1. Certinho, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.